E quando a gente vê que os estadistas europeus dizem que agora querem enviar tropas da OTAN para a Ucrânia, a gente tem que perguntar: será que eles não entenderam absolutamente nada? Toda essa guerra é porque a Rússia diz: nós não queremos mísseis e tropas na nossa fronteira, mísseis e tropas inimigas na nossa fronteira. E agora eles exigem: nós queremos isso sim, e ainda chamam isso de força de paz. Então, aqui também a mentira dominante em tudo o que é dito. Os russos não podem entender mísseis dos britânicos, dos franceses, que já estão em uso como força de paz, mas essas mentiras e essa propaganda são intermináveis e prevalecem na opinião pública. É lamentável que agora a Europa esteja desperdiçando sua chance. Pela primeira vez, um presidente dos Estados Unidos da América está realmente disposto a acabar com uma guerra que prejudicou significativamente a Europa. Os europeus insistem em prolongar uma guerra que só os prejudica. Nós temos uma explicação para isso. Donald Trump é geralmente considerado muito errático. Quão real você acha que é a chance de ele acordar uma manhã e dizer: resolva toda essa bagunça entre vocês, estou fora, a partir de agora vocês compram as armas de nós. E eu vou assistir tudo isso de longe, aproveitando? Ele já está fazendo isso. Ele também já disse por que está fazendo tudo isso. Ele disse que foi um grande erro dos dois governos, Rússia e China, se unirem. Como Estados Unidos da América, queremos apenas que essas duas grandes potências se unam. Eu preciso fazer de tudo para separá-los novamente, para afastá-los. Foi isso que ele disse, literalmente. E nesse sentido, isso faz sentido. Eu termino a guerra na Ucrânia e me volto para a China. Essa é a política dele. Ele mesmo disse isso. Você só precisa ouvir o que ele diz e ouvir o que ele sempre diz. Que ele, às vezes, diz uma coisa de manhã e outra à noite, assim como fala coisas confusas, isso é claro. Mas até aqui ele tem sido consistente. Ele já começou a luta com a China imediatamente no nível econômico. E esse também é o grande tema dele, que ele acha que todos os países prejudicam os Estados Unidos, porque a balança comercial é tão ruim. Então, ele quer manter a China pequena, ele quer manter esse concorrente pequeno. Essa também é a opinião do Deep State, do Estado Profundo. Eles também querem isso, tá? De todos concordam com isso, porque, infelizmente, isso ainda existe. Trump também ainda está envolvido, porque os Estados Unidos da América, porque eles ainda têm essa ideia maluca de querer dominar o mundo. Hoje em dia, isso é uma ideia totalmente maluca. No mundo com China, Rússia, Índia, etc., nenhum país pode, nem os Estados Unidos podem dominar o mundo, mas vocês ainda acreditam nisso. Eles precisam aceitar as várias declarações. Mas Trump percebeu que, de qualquer forma, dentro de tudo isso, geoestratégico, em todas essas disputas geoestratégicas, seria um grande erro aproximar cada vez mais a Rússia e a China. E é por isso que ele tenta desfazer o nó górdio na Ucrânia. Klaus von Donani cunhou a frase: a Alemanha não deve ser campo de batalha dos interesses americanos. Preciso fazer uma pausa rápida. Pensei no Iraque, Afeganistão e Síria. No fundo, europeus sempre tentaram compensar ações vergonhosas dos americanos. Nós tivemos as ondas migratórias, tivemos as divisões sociais. Não está acontecendo algo parecido com a Ucrânia agora? Sim, com certeza. Nós também temos muitos refugiados vindos da Ucrânia. Sempre é bom lembrar, a Rússia recebeu 3 milhões de refugiados da Ucrânia, então a Rússia também tem naturalmente problemas consideráveis com essa guerra, né? Isso é algo absolutamente óbvio. E os Estados Unidos da América forneceram apoio financeiro, mas essencialmente também garantiram enormes contratos para a sua indústria de armamentos. E nisso, Trump é especialmente diligente, sempre conseguindo novos contratos. E o fato de hoje chegarmos à conclusão de que os políticos enlouqueceram pode ser visto também na cláusula dos 5%, né, no acordo dos 5%. 5% do produto social na Alemanha significava metade do orçamento federal. Eu digo agora, sem restrições, políticos que dizem que podemos gastar metade do orçamento federal com armamentos são loucos. Eles deveriam ser imediatamente removidos de seus cargos. Senhor Lafontaine, o senhor já disse: Yankee, vá para casa, título do seu último livro. Essa frase ainda é válida? Sim, ele sempre foi assim. Os Estados Unidos têm interesses diferentes dos da Europa e, acima de tudo, quando se quer dominar o mundo, tem-se outros interesses. E se houver uma guerra na Europa, os Estados Unidos estão longe, a 6.000 quilômetros de oceano entre eles,
Então, se agora houvesse um confronto na Alemanha, isso é uma discussão muito antiga, isso não afetaria os Estados Unidos, eles podem só assistir ao que ocorre lá. Então, nesse sentido, a fórmula de Klaus von Dohnanyi foi uma constante da política externa alemã após a guerra. Pelo menos entre os políticos que estavam na tradição da política de distensão, né, que perceberam isso, que não eram totalmente cegos, e isso ainda é verdade hoje. Se tivesse ocorrido ou se viesse a ocorrer agora um confronto nuclear no conflito da Ucrânia, ele teria acontecido na Europa. Então, só por esse motivo, os europeus, por interesse próprio, devem ser os primeiros, não os últimos, os primeiros a fazer de tudo para acabar com essa guerra. Se seguirmos nesse cenário, americano, vá para casa. Vejo com frequência nos comentários: prefiro ser oprimido pelos americanos do que pelos chineses ou russos. Bom, você pode chegar nessa conclusão. Mas eu não quero ser oprimido por ninguém. Isso me diferencia daqueles que falam assim. Quero que defendamos nossos interesses e nos tornemos uma potência da paz, nós, europeus. Sobre a Ucrânia, Sr. Lafontaine, todos os políticos agem como grandes estadistas e salvadores morais. Já em outros temas, preferem desviar o olhar, silenciar e temer pela carreira. Como é que o senhor explica esse tratamento diferente à Ucrânia? E sobre o conflito em Gaza, na Alemanha, é fácil explicar devido à questão histórica. E justamente o assassinato de 6 milhões de judeus na época nazista e esse crime contra a humanidade. Isso obriga a política alemã e a torna tendenciosa. No entanto, eu argumento da seguinte forma: nós também temos uma obrigação com os palestinos, pois a fundação do Estado de Israel jamais teria ocorrido dessa maneira sem as atrocidades cometidas pelos nazistas. E nesse sentido também temos a obrigação de ajudar os palestinos. E é aí que, assim como na Ucrânia, o pensamento na Alemanha simplesmente para. Além disso, quando dizemos que estamos profundamente comovidos, como se costuma dizer, a maioria dos políticos e jornalistas na Alemanha, quando eles dizem que estão profundamente comovidos com essas atrocidades dos nazistas. Por isso, nunca se deve agir contra o Estado de Israel, pois eles já estão fingindo e mentindo novamente. E isso é tão lamentável. Pois, pelo mesmo argumento, teríamos que dizer: estamos profundamente consternados por termos assassinado muitos milhões de russos, 27 milhões de cidadãos soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Por isso, nunca apontaremos armas contra a Rússia. Vemos como essa política é hipócrita e mentirosa. Recentemente fiquei sem fôlego ao ver um número. Não são números de conspiração ou da Hamas, mas sim números oficiais das Forças de Defesa de Israel. 83% das vítimas em Gaza são civis, principalmente mulheres e crianças mortas até agora. Ainda devem ser centenas de milhares a mais. Ou seja, pessoas que estão sob os escombros, que ainda estão em hospitais ou que simplesmente não podem receber atendimento médico. Estamos lidando aqui com o pior genocídio. Recentemente, assisti a uma conversa entre Tucker Carlson e John Mearsheimer. Ou seja, um dos principais cientistas políticos também chamou isso de genocídio. Sim, é genocídio. Mesmo assim, a Alemanha oficial hesita em ver e dizer isso. Mas você também conhece o Tribunal Internacional de Justiça, o ADUDAT e o Tribunal Penal Internacional. Você já se pronunciou sobre isso. Não preciso de ninguém para isso. Para mim, isso é genocídio. E é por isso que também fico feliz que conseguimos organizar uma grande manifestação, né, na qual justamente Dieter Hallervorden, Peter Maffay chamou dos rappers Massive Bausa, Gabriel Krone-Schmeiss e Sarah Wagenknecht para isso, no dia 13 de setembro, em frente ao Portão de Brandemburgo, para protestar contra esse genocídio, para mostrar que também existem alemães que veem esse genocídio e que não querem que a Alemanha forneça armas. Isso é realmente cumplicidade com o genocídio, o que os alemães precisam admitir ao fornecer armas. E aqui também se vê a completa decadência da nossa moral. Não faz tanto tempo assim que havia consenso na política alemã de que não se forneciam armas para as zonas de guerra. Isso ainda é uma afirmação um pouco diferente de apoiar um genocídio com armas. Mas, infelizmente, chegamos ao ponto de hoje termos um governo que fornece armas para apoiar o genocídio na faixa de Gaza. Concordo totalmente com você. É incrível que haja tantas vozes no mundo agora. Tanto Tucker Carlson quanto Joe Rogan se manifestam e criticam abertamente a política de Israel.
Li uma frase na semana passada que me surpreendeu novamente. Netanyahu disse ele mesmo que está em uma missão missionária religiosa para construir uma grande Israel. É difícil ser mais megalomaníaco que isso. Como você classificaria essa retórica? Com certeza, isso é megalomania. Para mim, Netanyahu é um dos maiores criminosos de guerra das últimas décadas. Se observar o gabinete, Netanyahu é o menos perigoso. Aí ainda tem um Ben-Gvir e um Smotrich, que na minha opinião são ultranazistas, e um Bjorn Höcke comparado a eles, faz o Bjorn Höcke parecer um professor vegano da escola Waldorf. Sim, isso é o que há de mais hipócrita, porque de um lado dizem que na Alemanha querem combater o radicalismo de direita, o extremismo de direita, o ressurgimento de ideias nacional-socialistas. Quando se lida com esses nazistas no governo israelense, é assim que temos que dizer hoje em dia. Quando alguém afirma de eles são animais, como disse o ministro da Defesa, e que serão tratados assim, isso é linguagem nazista. O governo federal apoia isso e trabalha junto com essas pessoas. E isso tudo é um exemplo da enorme falta de credibilidade, da grande hipocrisia e do acúmulo de mentiras inacreditáveis. O senhor citou no início o senhor Lafontaine, o lobby israelense. Netanyahu sugeriu recentemente que as redes sociais deveriam ser mais atacadas, ou seja, que se deveria combater as fake news. É isso? Mais uma prova de que querem suprimir a verdade a qualquer custo? Sim, claro. Na guerra sempre se mente. Isso é um ditado muito antigo, todo mundo sabe disso. E hoje em dia nós temos 3 níveis de guerra: a guerra econômica, na qual estamos totalmente envolvidos, a guerra de propaganda ou guerra da informação, na qual também estamos totalmente envolvidos, e então a guerra clássica com armas e a guerra da informação. Naturalmente, os Estados Unidos são os mais fortes e os Estados Unidos apoiam incondicionalmente a política israelense. E nesse sentido, o anúncio de Netanyahu não é nada comovente. Isso é algo cotidiano. Então, aqui estão tentando influenciar a opinião pública justamente com meios de propaganda e desinformação. Isso funcionou por anos, mas atualmente as atrocidades são tão grandes na faixa de Gaza e na Palestina que a propaganda agora, obviamente, não é forte o suficiente para manter essas atrocidades escondidas. Você acabou de mencionar a guerra de informação. Agora, em um nível mais meta, se você olhar para a Palantir e toda essa arquitetura de vigilância que está sendo implementada no mundo todo, isso te preocupa um pouco? Que a gente realmente vai acabar escorregando para uma prisão digital nos próximos anos? Sim, isso já me preocupa há muito tempo. Há tempos digo que deveria haver um partido que fizesse disso um grande tema na Alemanha, mas não existe. A Aliança Sarah Wagenknecht foi criada recentemente e ainda não está preparada para lidar com esse grande tema. Mas o grande tema do movimento dos trabalhadores foi a expropriação dos trabalhadores. Falando de forma simples, os trabalhadores não recebiam o suficiente daquilo que produziam. É isso. E agora o grande tema deveria ser a expropriação dos nossos pensamentos e da nossa personalidade pelos novos meios de comunicação. Mas isso não é um tema na política. Então, no final das contas, quando a gente lê sobre as possibilidades que surgiram para influenciar a opinião de cada um de nós, através do iPhone, o chamado microtargeting, ou seja, você recebe apenas informações psicologicamente pensadas para reforçar sua opinião e direcioná-lo para um determinado caminho. E isso acaba minando a democracia. Então, no final das contas, se isso continuar assim, falar sobre democracia vai ser apenas uma piada. Agora, o que acontece é que nos próximos anos as informações vão se concentrar ainda mais, o capital vai se concentrar ainda mais. Então, eu realmente não sei como vamos colocar um fim em tudo isso. As pessoas continuam escolhendo os mesmos partidos? Será que as pessoas precisam ir para as ruas em algum momento para realmente dar um sinal de mudança? Sim, com certeza, seria extremamente necessário. O que eu ainda não entendi até agora é. Então eu volto às manifestações pela paz que estão prestes a acontecer novamente. Repito, você vai entender. 13 de setembro, no portão de Brandemburgo, milhões de pessoas deveriam estar diante da chancelaria dizendo: venha e pare com isso. Com esse seu discurso de guerra, não nos coloque em perigo de que nossos filhos e netos queimem em uma guerra nuclear
Isso é o que realmente deveria estar acontecendo agora. Provavelmente era o que fariam nos anos 60 ou 70. Atualmente, eles estão tão sedados e superestimulados pelas redes sociais que nem conseguem se rebelar. Sim, pode ser assim. Também não sou um especialista para julgar como as redes sociais acabam afetando e influenciando o comportamento. Só posso me surpreender, como quem tem sua própria história. Eu estava presente nas grandes manifestações no Hofgarten de Bonn. Na segunda, eu fui um dos oradores. Naquela época, centenas de milhares foram às ruas quando se tratava de instalar mísseis na Alemanha que não tinham tempo de aviso prévio. Olaf Scholz afirmou: vamos reinstalar mísseis sem aviso prévio, ainda mais perigosos, rápidos e precisos. E ninguém faz nada. É um pouco exagerado, mas não há grandes manifestações contra isso. Então, só para deixar claro, nesse ponto, a tentativa de fundar um novo partido com a aliança Sarah Wagenknecht foi bem sucedida, mesmo que tenha sido só um pequeno sucesso. Que justamente os dois governos estaduais dos quais a aliança Sarah Wagenknecht faz parte votaram contra decisões no governo federal e no Bundesrat que justificam esse desenvolvimento para o militarismo na Alemanha. Vamos colocar o link da manifestação pela paz aqui embaixo. Apoio totalmente. Cresci assistindo Dieter Hallervorden, Apoio Massive e Sarah Wagenknecht. Por isso, com certeza, no dia 12. Ou 13 de setembro. No portão de Brandemburgo, às 14 horas. Ok, muito bem. Senhor Lafontaine, o senhor lutou contra o neoliberalismo durante toda a sua vida. Países como a Argentina, com Javier Milei, adotam o lema menos Estado, mais liberdade. Parece funcionar. A Alemanha não deveria ter menos Estado também? Arriscar deve ser analisado de forma concreta. Responder, ou seja, eu leio coisas diferentes sobre a Argentina. Existem alguns relatos que são eufóricos. Eles também sempre têm interesses por trás. Dizem, incrível, incrível o que ele está fazendo. E existem outros relatos que dizem que ele está causando um verdadeiro dano, né? Uma devastação social. E eles também contestam os números que são apresentados. Eu não posso responder isso daqui do meu sofá, mas eu posso recorrer à minha experiência de décadas e dizer: sempre há situações em que você pode dizer que o Estado foi longe demais, que o Estado nem deveria estar ali. Ou seja, isso é sempre uma luta diária. Onde o Estado deve intervir e onde não. Sempre que possível, muitas coisas deveriam ser organizadas de forma privada, sem precisar do Estado, mas há áreas em que precisamos do Estado, como educação, saúde, polícia e certos dados. Nesses casos, não dá para privatizar. E as tentativas de privatizar essas áreas nunca deram certo. Ou pegue também o caso dos trens, esse também foi um tema, né, de que os trens deveriam ser privatizados. Nós vimos no Reino Unido, na época do Tony Blair, que desastre foi causado lá. E agora há um problema, que é justamente o fato de o Estado muitas vezes falhar com a Deutsche Bahn. O Estado é o proprietário da Deutsche Bahn. E ainda assim a Deutsche Bahn tem isso. Esses resultados negativos, que são muito ruins comparados ao resto da Europa. E aqui você vê o problema. Você precisa, porque quando o Estado é o proprietário da empresa, você precisa garantir que não. A relação entre diretoria, políticos e funcionários leve a decisões que sejam do interesse de indivíduos, mas não da coletividade. Posso dar uma palestra sobre isso agora, pois já fui presidente do Conselho de Empresas Municipais. E é preciso garantir estruturalmente que o que aconteceu na Deutsche Bahn não seja possível. O senhor diria, senhor Lafontaine, que desde 2015 muitas pessoas entraram no sistema de assistência social, pessoas não qualificadas, e que isso acabou contribuindo para a erosão dos sistemas sociais? Com certeza. Essa é uma pergunta muito simples. Quem lida com a imigração afirma: é preciso ajudar quem está em necessidade. Todos dizem isso. Agora surge a questão moral. Sou alguém vindo da prática que, como prefeito, precisou ceder ginásios, por exemplo, para reassentados, ou mais tarde nas ondas de refugiados. Sabe que existe a segunda frase que diz: a partir de certo ponto, temos que dizer que não podemos mais receber. E essa é a grande questão. Depois disso, só resta moralizar.
Você é insensível, você sei lá o quê, os bons e os maus, mas assim não se resolvem problemas na política. Você precisa dos salões, mas o maior problema são as escolas. Quem está nessa situação e depois vai para a escola primária, mais da metade das crianças não sabem alemão e afirma continuar recebendo pessoas que terão filhos é totalmente irresponsável ou tolice. Não sei como chamar isso diferente. Precisamos limitar a migração. Se a pessoa não entende nada, então precisa ver isso nas escolas, tem que imaginar que é professor e que agora deve ensinar alguma coisa. Metade não entende você. Como isso funciona? E aí eles se surpreendem que em todas as pesquisas dos últimos anos, o sistema escolar recebe notas cada vez piores. Mas um país cujo sistema escolar não funciona vai continuar caindo cada vez mais. Você diria que isso foi ingenuidade política ou foi até mesmo intencional para prejudicar a Alemanha como local? Não acredito nisso. Para mim é teoria da conspiração, porque a senhora Merkel, por exemplo, teria a intenção de prejudicar a Alemanha como local. Ela ainda acreditava, pressionada pelos empresários, que beneficiaria o país ao gerar mão de obra e outros ganhos. Foi simplesmente falta de conhecimento político. A senhora Merkel também chegou ao cargo sem experiência prévia. Ela não foi prefeita, por exemplo, durante um tempo em alguma cidade para conhecer esses problemas de perto. Tudo bem, né? Então ela esteve lá em Cume, mas os problemas locais ela conhecia pouco. E por isso, provavelmente, ela não percebeu quais problemas surgem na área de habitação, na área escolar e assim por diante. Eu tenho aqui uma segunda pergunta da comunidade. Quando o senhor reflete sobre tantas décadas de política, Oscar Lafontaine, por que o senhor nunca conseguiu formar um grande movimento majoritário? Foi por ser radical ou dogmático demais? Isso precisa ser diferenciado. No Estado, né, eu tinha maiorias aqui no Sarre que ninguém mais conseguiu desde então. Eu tive uma vez 54, tantos por cento, então esse já é um número que se pode considerar como maioria, e uma participação eleitoral muito, muito alta, o que hoje em dia também não funciona mais. No município também maiorias absolutas. No âmbito federal, em 1998 tivemos a maioria, e é geralmente dito que eu tive minha parcela nisso. Mas dessa maioria não saiu aquilo que eu considerei correto. E isso, por sua vez, seria agora um grande tema. Até que ponto um governo federal pode agir contra os interesses e estruturas de poder existentes? Esse é um tema para Trump. Nós mencionamos isso. Também foi um tema para a política federal. E aí, por exemplo, uma observação, porque já Eisenhower percebeu isso, ou seu redator de discursos, vou ser um pouco maldoso agora, que a indústria de armamentos em alguns países já ficou tão forte que ela determina cada vez mais a política. Devemos perguntar como isso está aqui entre nós? E aí eu tenho que dizer, a indústria de armamentos, já que falamos sobre isso, deveria sempre ser estatal. Porque eu não acredito que Putin ou Xi, as duas figuras más da política mundial, sejam subornados pela indústria de armamentos ou sejam forçados a isso. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, Jimmy Carter, um dos presidentes mais importantes dos Estados Unidos, para mim, disse: somos um país com corrupção política sem limites. E isso já é um julgamento devastador, especialmente quando se trata de guerra e paz. Oscar Lafontaine, para concluir, 3 recomendações práticas para nossos espectadores lidarem com este mundo agitado e caótico. Alcançar clareza e soberania. Tente desenvolver um pensamento próprio. Eu digo isso conscientemente. Tente sempre permanecer, na verdade, também falo sobre tentar, porque sei o quanto isso é difícil nas circunstâncias de cada um. E então sempre plante uma mudinha de macieira. Mesmo assim, você ainda acredita em um futuro para a humanidade. O senhor disse isso lindamente, senhor Lafontaine. Eu poderia ouvi-lo por horas. Foi um grande presente conversar com alguém que sempre manteve postura na política, mesmo em momentos desconfortáveis. E hoje em dia vemos praticamente só carreiristas que se disfarçam de pessoas boas, pulam na próxima narrativa conveniente para inflar o próprio ego, buscam aplausos do lado errado, mas no fim das contas não têm firmeza nenhuma quando enfrentam qualquer tipo de resistência. E eu acho que essa é a diferença entre um ícone e um oportunista. Por isso, vozes como a sua ainda impactam hoje. Obrigado e tudo de bom para o Sarri. Também agradeço e desejo tudo de bom para você.